oca terapêutica que nós estamos fazendo hoje, inaugurando, ela é o resultado de um trabalho de praticamente 50 anos de pesquisa e do dia a dia, em vários locais do Brasil e também na saúde pública e principalmente na atenção básica. É o grande trabalho do país. E aqui ela tem o nome de oca terapêutica por causa da história do país e das Américas e do lugar onde nós estamos, que é Tamoios. Tamoios é um distrito de Cabo Frio, que é o segundo distrito de Cabo Frio, que é mais pertencente à zona rural. E foi aqui, realmente, que ocorreu todos os grandes fatos da história do Brasil e das Américas, sobre os índios tamoios, principalmente os tupinambás. E onde nós estamos, existia acampamento indígenas aqui. Então a oca, ela traz uma raiz da história dos acampamentos, das aldeias tupinambás, que todos os grandes eventos passaram por aqui. Por exemplo, a Felonia de Salema, que foi uma das grandes violências contra o brasileiro, principalmente os europeus chegaram aqui e já estavam morando há praticamente 10 mil anos atrás, e que foram praticamente degolados aqui. E o resto morreram pela varíola, onde era deixado as roupas e as pessoas usavam e depois se contaminavam e morriam. Então toda a história do Brasil, e que nós temos o nome de brasileiro e Brasil, foi por causa do pau-brasil aqui, da Boca da Barra, aqui em Cabo Frio, e principalmente esse caminho aqui. E mais recente nós vamos encontrar o Charles Darwin, que morou aqui 4 meses fazendo o estudo aqui da região. E também a Princesa Isabel e todos os fatos da história. Então valia a gente colocar a oca terapêutica, é onde nós vamos desenvolver um trabalho terapêutico na psiquiatria, nos distúrbios mentais, e que vai ser um trabalho que já vimos fazendo há muito tempo, que essa terapia, que nós estamos chamando de potencial de ação, ela foi tirada da neurociência, do neurônio. O neurônio faz isso, tem um potencial em que ele projeta e processa todo esse recebimento que tem do exterior e cria um potencial de ação e dispara e tem o resultado. Então, na parte emocional, é você desenvolver um potencial de ação para que as pessoas consigam fazer uma nova leitura da vida. E falando em leitura da vida, aqui pertinho da gente, nós tivemos o exemplo do grande poeta Casimiro de Abreu, que há quase 200 anos atrás foi uma das pessoas a ler praticamente a natureza. Então o ser humano, ele está precisando de uma nova leitura para saber quem é ele, o ambiente que ele vive, o seu território, e também entender esse idioma da natureza. Então aqui é um espaço todo preparado, simples e bonito e funcional para se trazer para as pessoas uma sensação de saúde. Não é aquele consultório que você vê, isso aí é doença. Não, aqui você nem percebe isso, porque você praticamente fica conectado com a natureza. Tem aqui, que é o chamado acolher, você saber acolher as pessoas, você saber acolher, cuidar e capacitar. Então nós temos aqui uma pequena cozinha que nós fazemos as coisas simples da natureza, como um aipim, uma batata doce, um milho cozido, um milho assado, essas com caldo de cana que a gente traz da roça. E aqui a gente celebra entre nós, todos nós, os pacientes e as pessoas que estão trabalhando e os locais também de movimentação dessas pessoas. Então é um ambiente, essas terapias de potencial de ação, é uma coisa nova e altamente importante para o ser humano, porque nós estamos precisando descobrir de uma vez por todas quem somos nós mesmos. E para fazer isso, você tem que entender que o ser humano ele convive em um ambiente, em um território,
em que ele tem contato com ele, com os outros, com os objetos, com o meio ambiente e com o meio ambiente social. Então é uma nova leitura para que a gente não desperdice a vida. Ó, Rodrigo, estamos aqui hoje inaugurando esse espaço que é a Oca Terapêutica. Essa Oca Terapêutica é o resultado de estudo tirado mesmo do dia a dia, da natureza. Porque o ser humano, ele perdeu muito tempo achando que ele era um ser meramente social. E ele é um ser natural. Então a natureza, nós somos o ser mais bem feito e criativo da natureza. Então o que nós estamos precisando? É fazer uma nova leitura desses espaços em que você está conectado com a vida, com os espaços, você está saber viver harmonicamente com o meio ambiente social e natural. E nós estamos num ambiente que é aqui no nosso bairro, no nosso distrito, que é Tamoios. E esse nome Tamoios é por causa da história do Brasil, a história dos moradores antigos de mais de 10 mil anos aqui, que eram os índios tupinambás.
E todos os grandes eventos da história do Brasil, das Américas, passaram por aqui. A Felonia de Salema, a Confederação dos Tamoios, o nome do Brasil, o nome até das Américas, por causa de Cabo Frio, e que a vinda de Américo Vespucio, e daí se deu o nome de Américo por causa de Américo Vespucio. E que hoje é muito importante nós também termos essas raízes como um grande potencial cultural e turístico, não só de Cabo Frio, do distrito de Tamoios, do estado e do país. A gente saber viver isso aqui. E o Rodrigo hoje, que também, você que é médico veterinário, e que os bichos são muito importantes, até chama a atenção da gente, o poeta Casimiro de Abreu, nosso vizinho aqui de Barra São João, em que ele fez uma leitura de quase 200 anos atrás, olhando a natureza, olhando os pássaros, olhando as plantas, olhando as flores, vendo a luz do sol chegar, o ar para respirar, a água. E isso hoje, Rodrigo, e de manhã cedo eu estava vendo na televisão uma pessoa numa cidade aqui do país, em que ele é veterinário, fez um trabalho espetacular. Ele vai para as ruas, pega esses cachorros abandonados da rua para ensinar os cachorros a atravessar as ruas sem ser atropelados. Isso já virou turismo. Então essa cidade, as pessoas ficam olhando esses cachorros abandonados, que não são mais atropelados, com um trabalho comunitário, um trabalho solidário, e que é isso que está precisando do ser humano. E o ser humano, ele é solidário. Você vê que já existe mesmo grandes escritores que já diziam que o brasileiro, ele acima de tudo, ele é um solidário. Então nós estamos precisando hoje de uma nova leitura para a gente ser mais humano, para a gente ser um ser feliz e celebrativo da vida. Perfeito. Você, como sempre, é à frente do seu tempo, né? E essa leitura que você faz, que alguns hoje estão chamando de despertar da consciência, né? Que é exatamente essa elevação do que está da alma, o que vem da alma, né? E o que vem da alma, ele tem que celebrar a natureza, né? E você citou o fato de eu ser médico veterinário. Eu amplifico um pouco isso. Eu também trabalho com a produção rural, mas sempre visando a sustentabilidade, né? Eu acredito hoje que a natureza, a integração com a natureza, a integração do homem com seu bem-estar, ele é o diferencial para uma vida plena, né? O dinheiro hoje não pode ser só a principal meta de conquista, né? O dinheiro ele é resultado de algo que vem além, né? Então esse despertar que é o que a gente está tentando hoje elucidar, né? O despertar da consciência, o despertar da alma, né? Que tem a ver com essa integração com a natureza, é justamente o que você já pregava há 20 e poucos anos atrás, né, Ivo? Mas isso é importante, Rodrigo, porque nós estamos vendo a natureza, ela foi muito sábia. Ela desenvolveu um ser milagroso, o ser mais bem feito do universo hoje, já sabe que é o ser humano, porque ele levou muito tempo para ser construído. E seria impossível o universo construir um ser mais bem feito que nós, por causa do tempo. Perfeito. E o que se observou, que se a gente traduzindo o ser vivo, humano, ele é um produtor de energia viva. E para se produzir essa energia viva, você tem que tirar os ingredientes, como você falou, da natureza. Então é exatamente isso, você saber produzir, tirar esses ingredientes da natureza, como Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então o que nós temos que fazer? Como que nós vamos produzir essa energia viva e milagrosa sem esses ingredientes naturais? Então nós temos que saber proteger, nós sabemos
que nós temos que saber cuidar desses ingredientes e principalmente hoje, já se vê, Rodrigo, o ser humano dentro de um território. E nós temos esse território que nós temos que zelar, que esse território, tanto o lado natural seja sadio, quanto o lado social. Perfeito. Isso a gente chama hoje de sustentabilidade. Não adianta a gente ser só extrativista hoje, né, Ivo? Exatamente. E assim, puxando esse gancho de tudo que você está falando, inclusive sobre o tempo, né, esse intervalo entre lacunas que se chama tempo, hoje aqui no local onde a gente está, que se chama Tamoios, a gente não pode mais perder muito tempo com o Parque do Mico-Leão Dourado, né, que é um bioma, uma reserva de grande valor, né, que precisa ser... E uma coisa importante, Rodrigo, isso que você está falando, que está se buscando meios de trabalho e meios de riqueza para trazer, para melhorarmos o ambiente que seja em benefício dessa riqueza de todos, nessas áreas de trabalho e que outros países dão toda a atenção, que é o chamado turismo cultural, ambiental. Então ele é altamente importante porque as cidades elas não sabiam ver o grande potencial nessa área. O Brasil, como é muito rico em minério, uma série de coisas... Aí vem o extrativismo, né? O extrativismo. Que acaba. Mas você, exatamente, o petróleo, por exemplo. Sim, né? a areia que a gente tem aqui. Exatamente, essas coisas todas. Mas você já imaginou, Rodrigo, um país, uma região, um bairro, um distrito como o nosso, Tamoios, o nome Tamoios, e você para e olha assim e vê que aqui o potencial que nós temos de ter dado nome ao Brasil, ter dado nome às Américas, a palavra brasileira, o grande acontecimento da chamada Confederação dos Tamoios, o pacto dessas tribos que eram hostis e se juntaram para se autodefender, esse genocídio que ocorreu aqui da Felonia de Salema, a presença de Charles Darwin no estudo, né, da evolução humana, isso é uma grande riqueza, um grande potencial num distritozinho aqui no nosso ambiente. E esse ambiente que nós temos também, a riqueza da Mata Atlântica. Então nós temos hoje, e é um investimento pequeno, você imagina, Rodrigo, os países, os museus de visita da França, a Espanha, a Alemanha e outros países que vivem praticamente da beleza, do turismo, da cultura, nós fazemos aqui, no lugar onde nós estamos aqui conversando agora, que pertencia a um acampamento dos índios tupinambás que moravam aqui nessas aldeias, que nós botamos uma mandioca terapêutica. Com esse potencial todo, os índios já faziam a chamada desses acampamentos de moradia, simplesinha. Já imaginou se aqui fizer um acampamento antigo, um museu, e botar tudo dos índios daqui? Todo turista, principalmente os turistas estrangeiros, não só imaginei, virão para cá. Não só imaginei, como acho que é algo que o município de Cabo Frio deve a Tamoios. Exatamente. Né? Um museu, algo onde pudesse contemplar. E que nós vamos tirar muito mais riqueza para o trabalho e renda das pessoas aqui do que o petróleo. Até porque hoje, e eu não sei se você concorda comigo, você que vem de origem acriana, de origem lá indígena, Seringais. Eu com certeza na minha família também, né? Minha família vem de Cabo Frio e eu com certeza tenho essa origem também indígena, né? Mas eu não posso me considerar indígena, assim como você não pode se considerar indígena, mas somos índios na essência, mas também temos outras origens, mas precisamos resgatar algo que vem lá de trás, que é a nossa essência. Exatamente. Né? E muito se perde hoje, porque hoje as crianças,
elas não sabem o que é uma galinha, não sabem o que é um cavalo, não sabem o que é um mato. Um milho assado. Um milho assado. Isso que nós fizemos hoje. Não é verdade? Um aipim assado, uma batata doce assada. Isso é resgatar a origem, é resgatar a essência. Isso vai além. E uma coisa interessante, Rodrigo, o interessante disso tudo é que a terra, como já dizia Pero Vaz de Caminha, tudo que se plantando dá. Você vê aqui uma hortinha, você joga uma semente ali, você vê um siriguela aqui, você pega um galho, enfia na terra, daqui a pouco. A gente só não pode plantar tâmara, Ivo, porque senão a gente vai esperar 100 anos para colher um fruto. E é o que está acontecendo com tamoios hoje. E o perigo que passa alguém com más intenções e toque fogo. Então a gente tem que plantar, de fato, frutos que rapidamente deem... E viver também, Rodrigo, isso que você está fazendo também, é viver em contato com a natureza. Perfeito. Com os bichos. E você saber proteger os bichos. Você vê uma gambá, você vê um passarinho, e as pessoas às vezes ainda são capazes de matar um gambá, matar um jabuti. Poucos lugares no mundo, eu diria, Ivo, a gente tem essa natureza plena, como a gente tem aqui em Tamoios, Cabo Frio. Em qual local do mundo a gente tem um mar pleno, a gente tem um acesso a um rio lindo, que é o Rio São João, reservas de mata atlântica, biomas protegidos, árvores nativas que só existem aqui neste local. Você imagina o que ainda existe por se explorar, mas de fato que está faltando é sensibilidade. Sensibilidade de que se veja a possibilidade de se explorar o eco-agroambiental, não só o extrativismo, mas uma leitura nova da natureza, né? Você está falando uma coisa espetacular, porque você vê o Vale do São João. Nós perguntamos aqui aos turistas, poucos conhecem. Uma das grandes belezas, que é a Lagoa de Utunaíba, a quantidade de peixes, a mata. O senhor sabe que eu acabei de comer um robalo aqui. Você vê, né? espetacular. A gente está acostumado a comer peixes do mar, né? Não que o robalo não seja do mar, que ele integra o mar e o rio, mas a gente precisa explorar melhor essas riquezas naturais de forma sustentável, né, Ivo? E com isso a gente despertar nas pessoas, principalmente na juventude, nos filhos, nas crianças, a importância de que nós vamos fazer uma leitura dos aparelhos. Perfeito. Os aparelhos são altamente importantes, mas qual é a importância do aparelho? Servir a gente. E não a gente servir os aparelhos. Perfeito. E que nós não podemos nos deixar, às vezes, ficar o dia todo só em consequência de aparelho. Estou falando no que se fala hoje, do telefone celular, por exemplo, e deixar de ter essa leitura, de escutar um pássaro, de ver uma planta, de ver as flores. Isso que Casimiro de Abreu, o poeta, fez. Você falou de Darwin. Darwin passou por aqui, né, pintou aquele morro, que é um paisagismo hoje que a gente tem aqui em Tamoios também, que a gente consegue enxergar o Morro São João, que é um vulcão extinto pintado por Darwin. Quer dizer, mais uma natureza plena. Exatamente. Que não é explorada e não é percebida por Cabo Frio. E a gente poder desenvolver esse conhecimento em que a gente pode copiar da natureza essas terapias que hoje nós estamos fazendo, que é terapia de potencial de ação, tirado do que a natureza faz, que o neurônio faz. Perfeito. Ele pega isso tudo, processa, cria um potencial e dá um segmento, e isso transforma no ser humano. Quer dizer, a gente não precisa ser nada mirabolante, né? Basta a gente olhar com simplicidade. Não, porque já está pronto na natureza. Para a natureza. Se a gente pescar o que a natureza falou, é o que nós precisamos pro dia a dia e a gente poder celebrar a vida. Ivo, para mim, assim, é um vasto conhecimento, um grande aprendizado, tá podendo trocar tantos valores com uma pessoa tão sábia como você. A vida, Rodrigo, é uma escola. Um aprende com o outro. Você aprende no dia a dia com as pessoas da rua, com os pacientes, com todos. É conectar esses saberes que um tem um pouquinho, tem outro, e a gente conectando é o que fez. E, aliás, foi isso que a natureza fez. Conectou na gente uma série de processos e habilmente ela fez um sistema e forma hoje o todo que somos nós, o ser mais maravilhoso e
milagroso que o universo. Vamos então orar e amplificar essa conexão para que outros também possam ter essa sensibilidade de entender que as coisas podem ser muito mais simples do que a gente... E que a vida foi feita para a gente ser feliz, ter prazer saudável e estar sempre celebrando esse irmão Rodrigo. Irmão Ivo, é prazer. Legal.